Mas como é que foi trabalhar com o André na Funarge? Como é que foi fazer cultura na Funarge? O André, o governador tinha pedido a ele a indicação de um... Quem era o governador na época? Era o Pezão. Pezão. Foi Pezão, eleito agora em Piraí, né? Parabenizar ele, né? É uma figura fantástica, uma energia boa. E o projeto que ele montou para Piraí é um projeto importantíssimo, né? Colocou Piraí no mapa de projetos inovadores do Brasil inteiro, né? Primeira cidade digital, né? Verdade. Do país. E aí o André me falou, olha, queria que você fosse para a Secretaria de Estado de Cultura, porque eu não tenho um quadro, né, comigo com teu perfil. Né? A princípio eu fiquei meio assim, porque eu gosto muito de gestão pública, né? Mas eu gosto assim de assumir quando a gente realmente pode realizar. Então eu fiquei, André, não. E no outro dia, André já me ligou. Fala aqui com o governador. Eu falei, meu Deus do céu, André é terrível. Vai ser nomeado. Pum. Falei, cara, o André não é fácil, cara. Ele é... E não era nada de doce, de valorizar. É porque realmente é uma coisa que me preocupa. Mas o André é um cara excepcional, assim. E aí eu fui para a Funarge e fui descobrindo a Funarge, né? Com liberdade para trabalhar na Funarge? Sim. Total liberdade. Descobri os funcionários da Funarge, né? E assim, um grande patrimônio de uma gestão pública são os funcionários públicos, né? E entender as principais demandas desses funcionários, né? Foi isso que a minha gestão na Funarge foi um decurso de tempo muito pequeno, foram 10 meses só. Mas o suficiente para minha gestão ser marcar a minha gestão pela defesa desse patrimônio público, né, cultural, né, por uma memória dessa instituição tão relevante para a cultura brasileira no estado do Rio de Janeiro. Tanta história que a Funarge tem, né? E ali a gente trabalhou a parte da gestão no momento que o estado do Rio estava vivendo um processo de muita dificuldade, né? Teve a retirada dos royalties, né? O estado entrou numa depressão econômica, não tinha recurso para pagar o funcionalismo público, e a gestão do André foi fundamental na Alerj para recuperar, construir, trabalhar junto com o Estado e ao governo federal o regime de recuperação fiscal. Então foi dentro dessa ambiência de crise econômica no país inteiro. Essa transição da crise Funarge política para a né? Alerj foi foi em 2018. Já foi automaticamente para a Alerj. O André presidia a Alerj interinamente, porque o presidente era o Pisciani, mas o Pisciani teve problemas com a justiça, foi preso. Aí o Wagner Monte era o vice-presidente, não pôde assumir em decorrência da saúde. O grupo de trabalho, os técnicos, você trouxe da Funarge ou você montou um novo time aqui na Alerj? Não. Assim, a Alerj era um projeto de transformação total na Alerj. Né? Embora a Alerj tivesse uma diretoria de cultura, essa diretoria de cultura ela não tinha um destaque. E o projeto do André era muito ambicioso para a Alerj, que era transformar o Palácio Tiradentes num... O André, ele queria um museu da democracia ali, no Palácio Tiradentes. Então, a gente trabalhou um projeto para criar o Museu da Democracia, mas não como museu. Eu conversei com o André para que a gente pudesse criar um centro cultural com função museológica e não um museu em si, porque
porque o museu tem um conjunto de fatores que a gente, em curto prazo, não teria como atender, né? Quer dizer, você tem que ter reserva técnica, tem que ter acervo, né? As áreas expositoras não eram uma diversidade, mas você é regido por um conjunto de diretrizes em que a gente ia ter dificuldade para atender, mas criar um centro de cultura onde o perfil dele fosse a função museológica era mais fácil. Então, veio aí a minha sugestão, que seria Palácio Tiradentes, a Casa da Democracia. E mesmo com toda essa dificuldade financeira na época, com essa... Aí Você conseguiu... Aí já é 2019, né? Porque eu fico na FUNARJ de fevereiro a dezembro de 2018 e vou para a Alerj em fevereiro de 2019. Uhum. Então, quando a gente começa o trabalho na Alerj, porque a Alerj é uma instituição complexa, né? São 70 deputados, são 70 patrões. Então, mas nós vivemos um período de 4 anos de uma gestão federal que não apoiou muito a cultura. E como é que você conseguiu durante esse tempo? A gente não dependia... Não dependia? Em nada do governo federal, né? Então, claro que foi uma lástima, né? Porque a questão não é você apoiar, porque né? não tinha os incentivos, né? As leis. A questão não é essa. A questão é muito pior do que isso, porque foi uma gestão federal que demonizava a cultura. Sim. Né? Então, isso foi muito prejudicial, e é prejudicial, porque é uma gestão infame. Me desculpa, mas... E a infâmia, ela é quando os seus próprios gestores trabalham contra, né? Por exemplo, a gente teve uma gestão na saúde que era contra a ciência. Então, sim, isso é infâmia. Uhum. Então, né, você tinha uma gestão de cultura que era contra o artista. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi a cultura contra a vida, né? Cultura da arminha, então, essas coisas. Né? Eu acho que, enfim, foi o que a gente viveu, a gente ainda vive, ainda tem muitas cabeças ainda que se deixaram ser manipuladas ou por preconceito que está ali enraizado, tiveram seu clique ativado, né? O que representa a arte para você? A cultura, transformação de vidas? É essencial? A arte, ela é o que nos coloca em contato com o bem-estar, né? Com a fantasia, né? A realidade, ela é muito pesada. Se você não trabalha o teu imaginário pela arte, você vai viver única e exclusivamente da realidade. A realidade massacra o ser humano. A gente precisa da arte, a gente precisa sorrir, a gente precisa contemplar, né? A gente precisa viver a fantasia. Né? E dá para viver de cultura aqui no Brasil? É uma decisão de cada um. Está melhor hoje com os incentivos, com as leis? A gente tem a lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Essa política de Estado é uma política sem precedentes, né? E essa política foi criada durante a pandemia, e a gente tem que reconhecer o papel que o Congresso Nacional prestou, o serviço prestado, mas essa é uma lei de autoria da Benedita da Silva e da Jandira Fegali. Então, a gente tem que reconhecer para sempre o serviço que elas prestaram a favor de um bem comum que é de altíssimo... Porque é uma política de Estado em que ela reconhece o papel do produtor cultural, que cada produtor cultural, cada artista cumpre dentro da sua comunidade, da sua realidade, e investe na capilaridade política desses artistas e produtores, e consegue chegar até eles, né? Então, uma ação dessa natureza sem precedentes.